Depoimentos à PF a sanções contra a Rússia. A semana que termina nesta sexta-feira, 23, foi marcada por acontecimentos importantes no cenário político nacional e internacional. Entre eles, estão os depoimentos à Polícia Federal, PF, de ex-integrantes do governo Bolsonaro sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, a condenação do vereador Renato Freitas por desacato no Paraná, o censo 2022 que revelou dados sobre o acesso à água e ao esgoto no Brasil, a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, STF, as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia pela guerra na Ucrânia e o corte de salários de ex-ministros pelo presidente do PL. Confira, a seguir, um resumo de cada um desses assuntos. Depoimentos à PF sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Na quinta-feira, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros ex-integrantes do seu governo prestaram depoimento à PF no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, mesmo com a derrota nas eleições de 2022. Entre os investigados, estão o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-assessor pessoal de Bolsonaro Marcelo Câmara, que foi preso na operação da PF. Bolsonaro optou por ficar em silêncio durante o interrogatório, assim como Heleno, Garnier e Câmara. Braga Neto negou qualquer envolvimento em um plano golpista e disse que apenas alertou sobre os riscos de uma crise institucional caso o voto impresso não fosse adotado. O inquérito foi aberto pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, com base em documentos apreendidos na Casa de Câmara, que continham um roteiro para a tomada do poder por Bolsonaro, com o apoio das Forças Armadas e de manifestações populares. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também é investigado no caso, mas decidiu colaborar com a PF e confirmou que recebeu um documento de Câmara com um plano golpista, mas que não deu importância. Condenação do vereador Renato Freitas por desacato no Paraná. O vereador de Curitiba Renato Freitas, PT, foi condenado pela Justiça do Paraná a 1 ano e 2 meses de prisão em regime aberto, convertidos em prestação de serviços à comunidade, por desacato a um policial militar em 2016. A decisão é de segunda instância e cabe recurso. Freitas, que é advogado e ativista dos direitos humanos, afirmou que vai recorrer e que sofreu uma perseguição política e racial. O caso ocorreu em agosto de 2016, quando Freitas fazia panfletagem em uma praça e foi abordado por policiais militares, que o algemaram e o levaram para uma delegacia. Segundo a denúncia do Ministério Público, Freitas teria ofendido um dos policiais, chamando de fascista e racista. O vereador nega as acusações e diz que foi vítima de violência policial e racismo. Ele também afirma que o processo foi irregular, pois não teve acesso às provas e às testemunhas. Freitas já foi alvo de outras denúncias por desacato e resistência, mas foi absolvido em todas. Ele também foi cassado 2 vezes pela Câmara Municipal de Curitiba, em 2022, por suposta invasão de uma igreja durante um protesto, mas recuperou o mandato por decisão judicial. Censo 2022 revela dados sobre o acesso à água e ao esgoto no Brasil. O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 23, os resultados do Censo Demográfico 2022, que mostram as características dos domicílios brasileiros. Entre os dados, estão os relativos ao acesso à água e ao esgoto no país. Segundo o censo, 86,6% dos domicílios brasileiros têm água canalizada dentro de casa, mas apenas 66,3% têm acesso à rede geral de abastecimento. O restante utiliza outras fontes, como poços, nascentes, rios ou caminhões-pipa. A região norte é a que tem o menor percentual de domicílios com água canalizada, 69,8%, e é a que tem o maior percentual de domicílios que dependem de outras fontes, 30,2%. Em relação ao esgoto, o censo revela que 62,5% dos domicílios brasileiros são ligados à rede geral, pluvial ou fossa ligada à rede. Os outros 37,5% utilizam outras formas de escoamento, como fossa séptica, fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar. A região Nordeste é a que tem o menor percentual de domicílios com esgoto adequado, 44,9%, e é a que tem o maior percentual de domicílios que despejam os dejetos diretamente na natureza, 16,4%.
O censo também mostra que há desigualdades raciais no acesso à água e ao esgoto. Enquanto 91,5% dos domicílios ocupados por brancos têm água canalizada dentro de casa, esse percentual cai para 80,9% entre os domicílios ocupados por pretos e 82,4% entre os ocupados por pardos. Da mesma forma, enquanto 68,9% dos domicílios ocupados por brancos têm esgoto adequado, esse percentual cai para 51,5% entre os domicílios ocupados por pretos e 55,1% entre os ocupados por pardos. Posse do ministro Flávio Dino no STF. O ex-governador do Maranhão Flávio Dino, PSB, tomou posse como ministro do STF nesta quinta-feira, 22, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, do vice-presidente Geraldo Alckmin, PSDB, de ministros de Estado, de governadores, de parlamentares, de autoridades do judiciário e de representantes da sociedade civil. Dino foi indicado por Lula para ocupar a vaga deixada por Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho de 2021. Ele teve o nome aprovado pelo Senado em setembro, por 56 votos a 13. Dino é o primeiro-ministro do STF oriundo do PCdoB, partido pelo qual foi eleito deputado federal e governador. Ele se filiou ao PSB em junho de 2021, após romper com o PCdoB por divergências sobre as alianças para as eleições de 2022. Dino é considerado um ministro progressista, defensor dos direitos humanos, da democracia e da diversidade. Em seu discurso de posse, ele afirmou que vai atuar com independência, imparcialidade, diálogo e respeito às instituições. Ele também defendeu a harmonia entre os poderes, a preservação do meio ambiente, a redução das desigualdades sociais e a garantia dos direitos fundamentais. Antes da posse no STF, Dino participou de uma missa de ação de graças na Catedral de Brasília, que foi o ponto alto do dia, segundo o blog do Valdo Cruz. Na missa, o cardeal Paulo César pregou que o outro não deve ser visto como inimigo, mas com respeito. Dino, Alckmin e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, subiram ao altar para fazer breves discursos, nos quais destacaram a trajetória, a competência e a coragem de novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 21, novas sanções contra a Rússia, em resposta à continuação da guerra na Ucrânia, que já dura 2 anos. As sanções incluem o bloqueio de ativos, a proibição de viagens e a suspensão de cooperação de indivíduos e entidades russas envolvidos no conflito, na ciberespionagem e na interferência eleitoral. Biden também expulsou 10 diplomatas russos de Washington e impôs restrições à compra de títulos da dívida pública russa. As medidas foram anunciadas após uma conversa telefônica entre Biden e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na qual os líderes discutiram a situação na Ucrânia, o programa nuclear do Irã, o controle de armas e os direitos humanos. Biden disse que as sanções são uma forma de defender os interesses e os valores dos Estados Unidos, mas que não busca uma escalada da tensão com a Rússia. Ele também propôs uma cúpula presencial com Putin, em um país neutro, para tratar dos assuntos bilaterais e globais. Putin, por sua vez, criticou as sanções como uma ingerência nos assuntos internos da Rússia e uma violação do direito internacional. Ele disse que a Rússia vai responder na mesma medida e que está disposto a dialogar com Biden, desde que haja respeito mútuo. A guerra na Ucrânia começou em 2022, após a anexação da Crimeia pela Rússia e o apoio russo aos separatistas pró-Moscou no leste ucraniano. O conflito já deixou mais de 14 mil mortos.